O sol da manhã beijava a pele dourada de Rex, um vira-lata de porte médio que era a alma e o coração da pequena fazenda Esperança. Seus dias eram uma sinfonia de liberdade. Corria pelos campos verdes, sentindo o cheiro da terra molhada que subia após a brisa da madrugada. O vento assobiava em suas orelhas erguidas, carregando consigo o aroma doce das flores silvestres e o cheiro distante do gado. Cada passo firme de suas patas calejadas era um testemunho de sua vitalidade, enquanto o calor do sol se espalhava por seu pelo, aquecendo-o de dentro para fora. Ele acompanhava seu João em suas rondas matinais, um guardião silencioso, sempre atento aos sons da natureza, o canto dos pássaros, o zumbido das abelhas e o barulho ocasional de galhos quebrando na floresta distante, um sinal de que a vida selvagem estava sempre por perto. Naquele sábado específico, contudo, a rotina de Rex foi quebrada por uma aventura diferente. Era dia de feira na pequena cidade vizinha, e seu João, como de costume, levou seu fiel companheiro consigo. A viagem no carro velho de seu João era sempre um evento para Rex, com novos cheiros e paisagens passando rapidamente pela janela. Ao chegarem, a feira era um burburinho de vozes, cheiros e cores, um espetáculo que Rex observava com curiosidade. O aroma de frutas frescas se misturava ao cheiro de pães recém-assados e ao perfume de temperos exóticos. Pessoas se espremiam por entre as barracas, suas vozes criando uma cacofonia alegre que preenchia o ar. Rex, acostumado à tranquilidade da fazenda, sentia a energia pulsante daquele lugar, mas mantinha-se perto de seu João, seus olhos castanhos absorvendo cada detalhe. De repente, em meio à algazarra festiva da feira, um som inesperado cortou o burburinho, um lamento abafado, um miado sufocado que parecia vir de um canto esquecido, escondido entre caixas e sacos de lixo. A câmera narrativa se aproximou do olhar atento de Rex, capturando a tensão e o mistério que agora dominavam sua expressão. Suas orelhas se ergueram, girando levemente, como radares em busca da origem daquele som. O rabo, antes balançando suavemente, parou, rígido. Era um som de dor, de desespero, que o coração sensível de Rex não podia ignorar. Ele puxou a guia de seu João com um latido baixo e ansioso, indicando que algo estava errado. O homem, percebendo a mudança no comportamento de seu cão, seguiu seu olhar e a direção para onde Rex apontava com a cabeça. Com passos hesitantes, mas determinados, Rex começou a se mover na direção do som, desviando de pernas e barracas, seu faro o guiando através do labirinto da feira. A cada passo, o miado se tornava um pouco mais claro, mais urgente. Seu coração batia acelerado, uma mistura de preocupação e uma necessidade inata de proteger. Finalmente, em um beco estreito, escondido atrás de uma pilha de caixas de madeira, a situação crítica se revelou. Um pequeno filhote de gato, mal cabendo na palma de uma mão, estava encurralado, tremendo, com uma pata visivelmente ferida e um olhar de puro terror. Havia um cão maior e agressivo latindo para ele, mantendo-o preso, e a barreira de caixas impedia qualquer fuga fácil. Rex sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O obstáculo era claro: o cão maior, a agitação da feira e a vulnerabilidade do filhote. Ele poderia simplesmente latir, chamar a atenção de seu João para o perigo, ou poderia se arriscar. Seus latidos se tornaram mais altos, mas não agressivos, e sim um chamado de alerta, uma súplica. Ele avançou um passo, depois outro, suas patas firmes, mas seu corpo tenso. A decisão era crítica. Mesmo correndo o risco de se machucar, de se perder na multidão ou de enfrentar o cão mais velho,
Rex sabia que não podia deixar aquele pequeno ser indefeso à mercê do perigo. Ele tinha que agir. A decisão de Rex se solidificou em um instante de pura coragem. Com um rosnado baixo e firme, ele avançou contra o cão agressivo, não com fúria, mas com uma determinação inabalável. Suas patas se firmaram no chão empoeirado. Seu corpo se inclinou ligeiramente, pronto para qualquer confronto. O cão maior, pego de surpresa pela audácia de Rex, recuou um passo com os pelos do dorso eriçados e um latido rouco escapando de sua garganta. Rex não deu tempo para o adversário se reagrupar. Com um movimento rápido, ele se lançou para o lado, usando a distração para se espremer por uma fresta entre as caixas, ignorando o latido furioso que agora ecoava atrás dele. Seu objetivo era claro: o filhote. Ao se aproximar do pequeno felino, Rex viu o terror nos olhos verdes e arregalados do gatinho. Era uma criatura tão frágil, tão pequena, que mal parecia real. O filhote miou novamente, um som minúsculo e desesperado, sua pata dianteira pendurada de forma antinatural. Rex baixou a cabeça, farejando gentilmente, transmitindo uma calma que parecia impossível naquele cenário caótico. Ele sabia que precisava ser delicado, que qualquer movimento brusco poderia assustar ainda mais a pequena vida ou piorar sua lesão. Seus próprios latidos diminuíram para um murmúrio suave, um som reconfortante que buscou acalmar o filhote. Ele empurrou o nariz contra o corpo tremendo do gatinho, um gesto de carinho e proteção. O filhote, sentindo a ausência de ameaça no grande cão à sua frente, parou de tremer tão violentamente, embora seus olhos ainda refletissem um medo profundo. Rex, com uma precisão instintiva, avaliou a situação. Seu olhar se fixou na pata ferida, e ele compreendeu que não poderia simplesmente empurrar o filhote. Precisava carregá-lo. Com um cuidado que beirava a delicadeza humana, Rex abriu a boca e, com os dentes mais frontais, pegou o filhote pela pele frouxa do pescoço, imitando o instinto materno. Era uma pegada firme, mas incrivelmente suave, garantindo que o pequeno corpo não fosse pressionado ou machucado. Com o filhote seguro em sua boca, Rex se virou. O cão agressivo ainda latia, mas a atenção de Rex estava totalmente focada em seu precioso fardo. Ele emergeu do beco estreito, o filhote pendurado suavemente, e a cena parou a feira. O burburinho de vozes se transformou em um silêncio atônito. As pessoas, antes absortas em suas compras e conversas, viraram-se para ver o vira-lata correndo, um pequeno gatinho em sua boca, com uma expressão de urgência e propósito em seu rosto canino. Rex não hesitou. Ele começou a correr, não em pânico, mas com a determinação de quem tem uma missão vital. Seus olhos vasculhavam a multidão, procurando por um rosto familiar, por seu João. As pessoas abriram caminho, algumas com olhares chocados, outras com expressões de admiração e incompreensão. Murmúrios começaram a surgir. O que é aquilo? Um cachorro com um gato? Olha a patinha dele! O cheiro de frutas e temperos, antes agradável, agora era uma distração. Os sons da feira, antes festivos, eram um ruído de fundo para o ritmo acelerado de seu coração. Rex ignorou tudo. Cada passo, uma afirmação de sua coragem. Cada fibra de seu ser focada em salvar aquela pequena vida. Ele precisava encontrar seu João, e rápido. O tempo era essencial, e o filhote em sua boca, embora seguro, precisava de ajuda profissional. A jornada pela feira, com o pequeno fardo, era um teste de sua resiliência. Ele se esquivava de pernas, de carrinhos, de barracas, seu instinto o impulsionando para a frente, sua lealdade não apenas ao seu dono, mas à própria vida, o guiando através do caos. Rex, com o filhote em sua boca, enfrentava agora uma batalha contra o tempo e contra o próprio ambiente. A feira, antes um espetáculo de cores e sons, transformara-se em um labirinto de obstáculos vivos. Cada passo era calculado, cada movimento, uma dança precisa entre a urgência e a delicadeza.
O chão, irregular e salpicado de folhas caídas, cascas de frutas e, ocasionalmente, algum líquido derramado, exigia concentração. Ele precisava manter o equilíbrio, garantir que o pequeno e frágil corpo do gatinho permanecesse seguro, sem ser sacudido ou machucado ainda mais. Os cheiros fortes, o adocicado dos churros, o salgado do pastel frito, o pungente dos queijos artesanais, que antes eram convites tentadores, agora bombardeavam suas narinas, uma cacofonia olfativa que ameaçava desviar seu foco. Mas a determinação de Rex era inabalável. Seu olhar fixo, seus músculos tensos, ele avançava, uma silhueta de propósito em meio à confusão. As reações das pessoas eram um espetáculo à parte. Inicialmente, o choque e a incredulidade dominavam. Murmúrios se espalhavam como uma onda. Um cachorro com um gato na boca. Ele está roubando. Olhem a patinha do gatinho. Alguns levantavam os braços, tentando detê-lo, mas a visão do minúsculo filhote ferido, balançando suavemente na boca do vira-lata, silenciava suas objeções. Não era um ato de agressão, mas de uma urgência palpável. Os rostos das pessoas mudavam de confusão para uma admiração muda e, então, para a compreensão. Uma trilha de silêncio e espanto se abria para Rex, como se o mar se dividisse à sua passagem. Houve um momento de quase falha, um segundo que fez o coração de Rex saltar. Uma criança distraída puxou um carrinho de bebê repentinamente para o lado, bloqueando seu caminho. Rex precisou desviar bruscamente, suas patas traseiras quase escorregando no calçamento úmido. Um ganido baixo escapou de sua garganta. Um som de alarme, e ele apertou instintivamente o filhote, garantindo que a pegada permanecesse firme, mas gentil. O pequeno gatinho, apesar do susto, permaneceu imóvel, um sinal de sua exaustão e da confiança silenciosa que depositava em seu improvável salvador. A cada passo, Rex sentia o peso do pequeno corpo, não um fardo, mas uma responsabilidade sagrada. A pata ferida do filhote balançava ligeiramente, um lembrete constante da dor e da fragilidade que carregava. Um miado quase inaudível escapou do gatinho, fraco e desesperado. E Rex respondeu com um resmungo suave, um som gutural de consolo e promessa. Era uma comunicação silenciosa, uma ponte de empatia construída no calor da urgência. O filhote, embora ainda tremendo, parecia se aninhar um pouco mais na segurança da boca de Rex, um pequeno tremor que mal chegava a ser um ronronar, um sinal tênue de vida e aceitação. Os olhos de Rex vasculhavam a multidão freneticamente, um mar de pernas, sacolas e vozes. Ele precisava encontrar seu João. Um latido curto e agudo, diferente de seus latidos habituais, ecoou. Uma súplica, um pedido de ajuda que cortou o burburinho da feira. Ele se aproximava do centro, onde as barracas de frutas e verduras eram mais densas, e a esperança de encontrar seu dono crescia. Então, através de uma fresta entre uma pilha de abóboras e uma barraca de tecidos coloridos, ele o viu. Seu João. O velho estava de costas, absorto em uma negociação animada sobre o preço de algumas mangas maduras. Um alívio imenso inundou Rex. Uma onda de energia que o impulsionou para os últimos metros. Com uma nova explosão de velocidade, Rex se espremeu por entre as últimas barreiras, suas patas quase tropeçando na pressa. Ele alcançou seu João e, com um empurrão suave do focinho na perna do homem, seguido de um lamento baixo e urgente, chamou sua atenção. Seu João, sentindo o toque familiar e o som incomum, virou-se. Seus olhos, antes fixos nas mangas, arregalaram-se em uma mistura de descrença e choque ao ver seu fiel Rex, ofegante, com um minúsculo e ferido filhote de gato delicadamente seguro em sua boca. Sem hesitação, o velho homem se ajoelhou no chão empoeirado da feira, sua face marcada por uma preocupação profunda e uma compreensão imediata da bravura de seu cão. Nenhuma palavra foi dita, mas a conexão entre eles era palpável,
um entendimento que transcendia a linguagem. Com extrema gentileza, seu João pegou o filhote da boca de Rex, examinando a patinha machucada com um olhar experiente e preocupado. A multidão que havia seguido Rex em sua corrida agora se aglomerava ao redor, observando a cena com uma admiração silenciosa. Os murmúrios haviam cessado, substituídos por suspiros e olhares emocionados. Seu João, um homem de poucas palavras, mas de um coração imenso, olhou para Rex com um orgulho que brilhava em seus olhos. A urgência da situação era clara. O filhote precisava de ajuda médica e precisava rápido. Segurando o gatinho com o máximo cuidado, seu João se levantou e começou a se mover rapidamente em direção à saída da feira. Rex trotando fielmente ao seu lado, ocasionalmente roçando a mão do dono, como se para garantir que o pequeno ser estivesse seguro. A jornada até o veterinário, embora curta, seria um teste de esperança e resiliência, cada segundo vital para a vida de esperança. A corrida até o pequeno consultório veterinário, que ficava a poucas quadras da feira, pareceu uma eternidade para seu João. Cada segundo era precioso, e o peso do filhote em seus braços era um lembrete constante da fragilidade da vida. Rex, com sua lealdade inabalável, trotava ao lado, sua respiração pesada, mas seus olhos fixos no gatinho, uma preocupação palpável em seu olhar. Ao chegarem, a porta de vidro do consultório se abriu, e a doutora Ana, a veterinária local, uma mulher de semblante gentil e mãos firmes, os recebeu com um misto de surpresa e urgência. Seu João explicou a situação em poucas palavras, sua voz embargada pela emoção e pela pressa. Doutora Ana, ao ver o pequeno filhote, mal do tamanho de sua mão, com a pata dianteira inchada e torta, agiu imediatamente. Ela o levou para a sala de exames, e Rex, após um olhar rápido de seu João, foi permitido a entrar, mantendo uma distância respeitosa, mas sem tirar os olhos do pequeno felino. O silêncio do consultório era um contraste gritante com a algazarra da feira, pontuado apenas pelos miados fracos do filhote e pelos sons dos instrumentos da veterinária. O diagnóstico foi rápido, uma fratura exposta na pata, resultado de algum trauma, talvez um atropelamento ou uma queda. A doutora Ana limpou a ferida com delicadeza, aplicando um antisséptico suave enquanto o filhote gemia de dor. Rex observava cada movimento, seu corpo tenso, um rosnado baixo e protetor vibrando em seu peito, mas sem agressividade. Era um som de empatia, um desejo de aliviar o sofrimento. A veterinária fez um curativo provisório e explicou que o gatinho precisaria de uma cirurgia para fixar o osso, seguida de um longo período de recuperação. A situação era grave, mas havia esperança. Enquanto a doutora Ana preparava as medicações iniciais, seu João, com o filhote aninhado em um cobertor macio, sentiu a urgência da situação e a importância daquele pequeno ser. Foi então que, olhando para Rex, que o observava com olhos cheios de expectativa, ele tomou uma decisão. Vamos chamá-lo de esperança, disse seu João, sua voz rouca, porque foi a esperança que o trouxe até nós, e é a esperança que o fará viver. Rex, como se entendesse, abanou o rabo suavemente, um reconhecimento silencioso do nome e do propósito. Nos dias que se seguiram, a Fazenda Esperança se transformou em um refúgio para o pequeno Esperança. A cirurgia foi um sucesso, mas a recuperação seria lenta e dolorosa. Rex se tornou seu guardião silencioso. Ele ficava deitado perto da caixa onde o filhote repousava, seu focinho grande e gentil ocasionalmente encostando na borda, um sussurro de carinho. Esperança, inicialmente assustado e arredio, começou a se acostumar com a presença do grande cão. Seus miados de dor diminuíram, substituídos por pequenos ronronares quando Rex se aproximava, um sinal de confiança nascente. A transformação era visível. Rex, exausto pela aventura na feira e pela tensão dos últimos dias,
ainda tinha um brilho de triunfo em seus olhos. Ele não estava ferido fisicamente, mas a jornada havia sido emocionalmente desgastante. Agora ele era um protetor, um elo vital na recuperação de esperança. Seu João observava essa conexão com admiração. As pessoas da feira que testemunharam a cena, espantadas e emocionadas, começaram a espalhar a história de Rex. A notícia de sua coragem e altruísmo viajou rapidamente pela pequena cidade, tocando corações e inspirando conversas sobre a bondade inesperada que pode surgir nos lugares mais improváveis. A cada dia, esperança ficava mais forte. Seus olhos, antes cheios de terror, agora mostravam curiosidade. Ele tentava se mover, mesmo com a pata imobilizada, e Rex estava sempre lá, observando, pronto para intervir se o gatinho se esforçasse demais. O laço entre eles era uma teia invisível, mas inquebrável, um testemunho de que a compaixão não conhece barreiras de espécie. Naquele ato, não apenas uma vida foi salva, mas uma história de coragem foi escrita, redefinindo o que significava ser um herói na pequena comunidade. O pequeno filhote, agora chamado Esperança, era um símbolo vivo da ação heróica de Rex, e sua presença trouxe uma nova camada de propósito para a vida do vira-lata. A cada dia que passava, a fazenda testemunhava uma lenta, mas milagrosa recuperação. Esperança, inicialmente um pequeno amontoado de ossos e medo, começou a mostrar sinais de sua personalidade felina. Com a pata ainda engessada, ele tentava explorar, arrastando-se com dificuldade, mas com uma curiosidade inabalável. Rex, sempre presente, era seu guia e protetor. O grande vira-lata observava cada movimento do gatinho, seus olhos castanhos expressando uma ternura que surpreendia até mesmo seu João. Quando Esperança tentava pular de uma caixa e quase caía, Rex estava lá, empurrando-o suavemente com o focinho ou deitando-se para que o filhote pudesse se apoiar em seu corpo macio e quente. A interação entre os dois era uma cena diária de pura poesia. Rex, que antes corria pelos campos com a energia de um vendaval, agora diminuía o ritmo, adaptando-se à lentidão do filhote. Ele permitia que Esperança mordiscasse suas orelhas, que escalasse suas costas enquanto ele dormia ao sol, e até mesmo que roubasse um pouco de sua comida. Um privilégio que nenhum outro animal da fazenda jamais tivera. Os ronronares de Esperança se tornaram mais frequentes e mais altos, preenchendo o ar com um som de contentamento que antes parecia impossível. A pata do gatinho, sob os cuidados da doutora Ana e a vigilância constante de seu João, começou a cicatrizar. As visitas à veterinária se tornaram menos urgentes e mais rotineiras, e a cada vez a doutora Ana se maravilhava com a resiliência do pequeno felino e a dedicação de Rex. A história da coragem de Rex e do resgate de Esperança não ficou confinada aos limites da Fazenda Esperança. Ela se espalhou como as sementes de um dente de leão ao vento, alcançando cada canto da pequena cidade e as fazendas vizinhas. As pessoas, antes presas à rotina de suas vidas, foram profundamente tocadas por aquele ato de altruísmo desinteressado. Começaram a surgir visitantes na fazenda, curiosos para ver o cão-herói e o gatinho que ele havia salvado. Traziam pequenos presentes, cobertores macios para Esperança, petiscos para Rex e palavras de admiração para seu João. A Fazenda Esperança, que sempre fora um lugar pacato, tornou-se um ponto de peregrinação para aqueles que buscavam um lembrete da bondade no mundo. As crianças da cidade vinham com seus pais, os olhos arregalados de espanto e admiração, ao verem o grande cão e o pequeno gato deitados juntos, uma imagem de paz e cooperação. Os adultos, por sua vez, encontravam na história de Rex uma inspiração para reavaliar suas próprias vidas, para procurar oportunidades de gentileza e ajuda em seus próprios círculos. A atmosfera da comunidade mudou sutilmente. As conversas na feira e nas praças agora frequentemente incluíam menções a Rex, a nova lenda da cidade.
Seu João, inicialmente um homem recluso e focado em sua fazenda, viu-se no centro das atenções. Ele se sentia orgulhoso de seu cão, mas também um tanto sobrecarregado pela súbita fama. No entanto, ele compreendeu o valor da história que Rex havia criado. Ele via nos olhos dos visitantes a esperança renovada, a crença de que atos de bondade, por menores que fossem, podiam realmente fazer a diferença. Ele contava a história de Rex com uma voz suave, mas cheia de emoção, enfatizando a pureza da intenção do animal. Ele não pensou duas vezes, dizia seu João. Apenas agiu. Foi o coração dele que o guiou. Com o passar das semanas, o gesso de esperança foi finalmente removido. A pata, embora ainda um pouco frágil, estava curada. Os primeiros passos sem o apoio do gesso foram hesitantes, depois mais firmes. Rex estava lá, encorajando-o com um empurrão suave do focinho, um latido baixo de incentivo. A alegria de esperança era palpável. Ele tentava correr, pular e brincar, ainda um pouco desajeitado, mas livre. Rex, por sua vez, parecia ter encontrado um novo propósito em sua vida. Não era mais apenas o cão da fazenda. Ele era o guardião, o salvador, o irmão mais velho de um pequeno milagre. A transformação não foi apenas física para a esperança ou de reconhecimento para Rex. Ela se estendeu à própria fazenda. Seu João, inspirado pela onda de bondade, começou a pensar em novas maneiras de ajudar a comunidade, talvez organizando um pequeno evento de caridade ou doando parte de sua produção para famílias necessitadas. A presença de esperança trouxe uma leveza e uma alegria que antes não existiam. Um lembrete constante de que a vida, mesmo após a adversidade, podia florescer com o apoio certo. A fazenda, antes um lugar de trabalho e subsistência, agora era também um símbolo de compaixão e um testemunho vivo do poder transformador de um ato de coragem. Era um lugar onde as histórias de empatia eram contadas e recontadas, e onde a amizade improvável entre um cão e um gato florescia, inspirando a todos que a testemunhavam. A primavera chegou à Fazenda Esperança, trazendo consigo um ar de renovação e novas possibilidades. Com o gesso finalmente removido, esperança desabrochou. A pata, antes um fardo doloroso, agora era uma ferramenta para novas aventuras. Seus primeiros saltos desajeitados evoluíram para corridas ágeis, e a fazenda, antes um lugar de confinamento, tornou-se seu playground particular. Rex, seu mentor e guardião, observava com uma satisfação silenciosa. O grande cão, que antes era o rei inconteste dos campos, agora compartilhava seu domínio com um pequeno felino que ele havia salvado. A dinâmica entre eles era fascinante. Rex ensinou Esperança os segredos da fazenda, os melhores lugares para se esconder do sol do meio-dia, os caminhos mais seguros através da grama alta e até mesmo a arte de caçar pequenos insetos. Embora Esperança, com sua natureza felina, logo superasse seu mestre canino nessa habilidade, eles caçavam borboletas juntos, Rex com seus latidos abafados de empolgação e Esperança com seus saltos graciosos e patas ágeis. Às vezes, Esperança, em um surto de energia felina, atacava o rabo de Rex, que balançava pacientemente ou escalava suas costas para ter uma visão melhor do mundo, transformando o grande vira-lata em uma montanha peluda e móvel. A amizade entre eles não era apenas uma curiosidade, era uma lição diária para seu João. O velho fazendeiro, ao observar a interação, via a prova viva de que a compaixão e o amor podiam unir as criaturas mais improváveis. Rex e Esperança dormiam aninhados um no outro, o calor do corpo de Rex servindo de cobertor para o pequeno gato, e os ronronares de Esperança, um som suave e constante, tranquilizando o cão. Era um santuário de paz no coração da fazenda, um lembrete constante da beleza da coexistência.
A história de Rex e Esperança continuava a ecoar pela comunidade, ganhando novas camadas a cada vez que era recontada. Não era mais apenas sobre um resgate, era sobre a transformação que um único ato de bondade podia gerar. As visitas à Fazenda Esperança se tornaram ainda mais frequentes. Escolas vizinhas organizavam excursões para que as crianças pudessem ver a dupla improvável, e seu João, com sua voz calma, compartilhava a mensagem de empatia e coragem. Ele falava sobre como Rex não hesitou, como ele agiu puramente por instinto e como esse instinto era algo que todos deveriam cultivar. Movidos pela história, os moradores da cidade começaram a se organizar. Uma pequena campanha para arrecadar fundos para o abrigo de animais local foi iniciada, inspirada na dedicação de Rex. As pessoas que antes passavam umas pelas outras com a pressa da vida cotidiana, agora paravam para conversar, para compartilhar histórias de bondade, para se conectar de uma forma que não faziam há anos. A feira, palco do resgate de Esperança, agora tinha uma barraca dedicada a animais perdidos e para a adoção, um tributo vivo à ação de Rex. Era um lembrete de que cada vida importava e que cada um tinha o poder de fazer a diferença. A Fazenda Esperança, sob a influência de Rex e Esperança, florescia não apenas com a colheita, mas com a esperança genuína. Seu João, com um sorriso mais frequente em seu rosto enrugado, começou a planejar um Dia da Bondade Animal anual, um evento para celebrar os animais e promover a adoção e o tratamento digno. Ele viu a comunidade se unir, não por obrigação, mas por um desejo sincero de estender a mão, de cuidar, de proteger. Rex e Esperança eram os convidados de honra em todos esses eventos, suas presenças silenciosas, mas poderosas, servindo como o coração pulsante da iniciativa. A fama de Rex não era para si, mas para a causa maior, para a mensagem que ele, sem palavras, transmitia. Ele havia acendido uma chama de compaixão que se recusava a se apagar. A fazenda se tornou um farol, irradiando a luz de uma história que provava que a força de um coração grande podia mudar o mundo, um ato de bondade de cada vez. O primeiro Dia da Bondade Animal, na Fazenda Esperança, foi um evento memorável, um testemunho vibrante do impacto que Rex e Esperança haviam gerado. A fazenda, que antes era apenas um ponto no mapa rural, transformou-se em um epicentro de celebração e compaixão. Carros e caminhonetes de todas as partes da região convergiam para o local, trazendo famílias, vizinhos e até mesmo curiosos de cidades mais distantes. A atmosfera era de pura alegria e propósito. Barracas improvisadas ofereciam informações sobre adoção responsável, cuidados veterinários e os benefícios da convivência com animais. Crianças corriam pelos campos, desenhando cães e gatos, enquanto seus pais conversavam sobre as histórias que haviam ouvido, reafirmando a crença na bondade. Rex e Esperança eram naturalmente as estrelas do dia. Eles passeavam juntos, com Rex liderando o caminho e Esperança, agora um gato jovem e ágil, seguindo de perto, às vezes saltando para o colo de algum visitante que se agachava para acariciá-lo. A imagem do grande vira-lata e do gato preto e branco, uma dupla improvável, mas inseparável, era um lembrete constante da mensagem do evento. Seu João, com um sorriso largo e sincero, cumprimentava a todos, compartilhando a história de Rex e Esperança com uma paixão renovada. Ele falava sobre como a vida de sua fazenda e a sua própria havia sido transformada por um ato de coragem e empatia. Não é sobre o tamanho do ato, ele dizia, sua voz rouca de emoção, mas sobre a intenção que o move. Dor. A campanha de arrecadação de fundos para o abrigo de animais local excedeu todas as expectativas. As pessoas doavam com uma generosidade que vinha do coração, inspiradas pela história que ressoava em cada um.
Voluntários se inscreviam para ajudar nos abrigos e famílias se comprometiam a adotar animais que antes passavam despercebidos. O Dia da Bondade Animal não era apenas uma celebração, era um catalisador para a mudança. A feira da cidade, que havia sido o palco do resgate, agora tinha uma sessão permanente dedicada à conscientização animal, com fotos de Rex e Esperança como seus mascotes honorários. Era um lembrete diário de que a bondade era contagiosa e que um pequeno ato podia reverberar por toda uma comunidade. Os meses se transformaram em estações, e a Fazenda Esperança continuava a ser um farol de esperança e inspiração. Rex, embora envelhecendo com a dignidade de um herói, mantinha seu espírito protetor. Esperança, agora um gato adulto e majestoso, nunca se afastou de seu salvador. Eles ainda dormiam aninhados e as brincadeiras diárias continuavam, com Rex permitindo que Esperança o caçasse pelos campos, uma dança de carinho e gratidão. Seu João, observando a dupla, sentia seu coração transbordar de alegria. Ele sabia que Rex não era apenas um cão, era um professor, um guardião, um elo entre o mundo animal e o humano, mostrando que o amor e a lealdade podiam transcender qualquer barreira. A influência de Rex e Esperança se estendeu para além das fronteiras da comunidade. Reportagens sobre a dupla começaram a aparecer em jornais regionais e até em programas de televisão locais, transformando a Fazenda Esperança em um ponto de interesse nacional. O que começou como um simples ato de coragem de um vira-lata se tornou um movimento, inspirando pessoas a valorizar a vida animal e a praticar a empatia em seu dia a dia. A mensagem era clara. A verdadeira força não residia na dominação, mas na capacidade de cuidar e proteger os mais vulneráveis. A história de Rex se tornou um conto moderno de heroísmo, provando que os maiores heróis muitas vezes vêm nas formas mais inesperadas. A fazenda, antes um lugar de trabalho árduo e rotina, florescia com uma nova energia. Seu João, com o apoio da comunidade, implementou programas educacionais para crianças, ensinando-lhes sobre o respeito aos animais e a importância da natureza. Rex e Esperança eram sempre parte dessas aulas, suas presenças vivas e suas histórias contadas com reverência. As crianças aprendiam não apenas sobre animais, mas sobre valores fundamentais, coragem, compaixão e a alegria de fazer a diferença. A fazenda se tornou um santuário, um lugar onde a vida era celebrada em todas as suas formas, e onde a história de um cão e um gato continuava a inspirar gerações, provando que a bondade, uma vez plantada, podia crescer e florescer de maneiras inimagináveis. A história de Rex e Esperança, que antes ressoava apenas nos campos da Fazenda Esperança, transcendeu as fronteiras da pequena cidade e se tornou um fenômeno inspirador em todo o país. O Dia da Bondade Animal anual, idealizado por seu João, expandiu-se, dando origem a uma fundação sem fins lucrativos, a Esperança Animal. Seu João, com a ajuda de voluntários e doações, transformou a fazenda em um centro de resgate e reabilitação para animais abandonados e feridos, um santuário que ecoava a compaixão que Rex havia demonstrado. A cada ano, o evento crescia, atraindo milhares de pessoas que vinham não apenas para celebrar, mas para aprender e contribuir. Rex e Esperança, agora verdadeiros ícones, eram as presenças mais aguardadas em cada edição do Dia da Bondade Animal. Suas imagens, capturadas em fotografias e vídeos, estampavam folhetos e materiais educativos da Fundação. Eles eram a prova viva de que a amizade não tinha barreiras de espécie e que a bondade era uma linguagem universal. Rex, com seus pelos já grisalhos ao redor do focinho, movia-se com a sabedoria de quem já havia visto muito, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma ternura protetora.
Esperança, um gato preto e branco com uma agilidade surpreendente, era o companheiro inseparável, sempre aninhado ao lado de Rex, seja em suas cestas ao sol ou durante as longas caminhadas pelos campos da fazenda, que agora abrigava muitos outros animais que Rex e a fundação haviam salvo. Seu João, que um dia fora um fazendeiro recluso, havia se transformado em um defensor apaixonado dos direitos dos animais. Ele viajava para outras cidades, participava de conferências e palestras, compartilhando a história de Rex e Esperança com uma eloquência que vinha do coração. Sua voz, antes apenas ouvida pelos animais da fazenda, agora inspirava plateias, incentivando a adoção responsável, a esterilização e o combate aos maus-tratos. Ele falava sobre a importância de enxergar a alma em cada criatura, de reconhecer a fragilidade e a força em cada vida. Rex não pediu nada em troca, ele repetia. Ele apenas agiu com o coração. E é isso que nos define como seres humanos. A esperança animal não era apenas um abrigo, era um centro de educação. Crianças de escolas de todo o estado visitavam a fazenda para aprender sobre ecologia, comportamento animal e, acima de tudo, empatia. Elas viam Rex e Esperança interagindo, e a lição era mais poderosa do que qualquer livro didático. Aprendiam que a coragem não era a ausência de medo, mas a ação apesar dele, e que a compaixão era um ato de força. A fazenda se tornou um modelo, inspirando a criação de outras iniciativas semelhantes em diferentes regiões, todas elas com a semente plantada pela história de um vira-lata e um filhote de gato. A influência de Rex e Esperança se infiltrou até mesmo em debates sobre políticas públicas. A história deles era frequentemente citada por ativistas e legisladores que buscavam aprovar leis mais rigorosas de proteção animal. O resgate de Esperança na feira, um evento tão simples e espontâneo, havia se tornado um símbolo de uma causa muito maior, um lembrete constante de que a sociedade tinha a responsabilidade de cuidar dos mais vulneráveis. A comunidade que havia testemunhado o ato de Rex sentia um orgulho imenso, e a Fazenda Esperança, outrora anônima, florescia como um farol de uma nova era de conscientização e amor pelos animais. O legado de Rex não era apenas uma história de heroísmo, mas um movimento vivo, pulsante e em constante crescimento, que continuava a transformar corações e mentes, um ato de bondade de cada vez. E assim, a história de Rex e Esperança, que começou com um grito de socorro e um ato de bravura singular em uma feira movimentada, floresceu em um legado que transcendeu o tempo e as fronteiras. A Fazenda Esperança, sob a liderança inspirada de seu João e a presença constante dos seus dois heróis de quatro patas, tornou-se um farol de compaixão e um exemplo vivo de como a bondade pode ser uma força transformadora. Os programas educacionais da Fundação Esperança Animal continuaram a moldar jovens mentes, ensinando que cada vida importa e que a empatia é a mais nobre das virtudes. Crianças que um dia visitaram a fazenda como curiosas, retornavam anos depois como voluntárias, trazendo consigo a mesma chama de esperança que Rex havia acendido. Rex, com o passar dos anos, tornou-se um ancião sábio, seus pelos brancos emoldurando um focinho que ainda buscava o cheiro da terra molhada e o calor do sol. Suas corridas pelos campos eram mais lentas, mas sua presença era tão imponente quanto antes. Esperança, sempre ao seu lado, era a sombra ágil e carinhosa, um lembrete constante do milagre que os havia unido. Eles ainda dormiam aninhados, e o ronronar suave de Esperança era a canção de ninar para o velho cão, um eco do amor incondicional que partilhavam. Seu João, com o coração cheio de gratidão, via em cada amanhecer a prova de que a vida, quando vivida com propósito e bondade, era a maior das recompensas. Ele sabia que o verdadeiro heroísmo não estava em grandes feitos para a fama,
mas nos pequenos atos diários de cuidar, proteger e amar. A rotina de Rex, embora agora com a serenidade da idade, carregava um novo e profundo senso de propósito. Cada latido, cada olhar atento para os animais resgatados da fazenda, era um lembrete de sua missão contínua. Ele havia salvado uma vida, e nesse ato havia plantado a semente para que muitas outras fossem salvas. Sua história se tornou a voz de todos os animais que não podiam falar, um testemunho silencioso do poder da empatia. Naquele ato, não apenas uma vida foi salva, mas uma história de coragem foi escrita. Uma lição universal sobre a bondade e o poder de agir com empatia. Comente de onde você está assistindo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta história para que mais pessoas se inspirem. Mesmo sem palavras, um cachorro nos ensina que a verdadeira força está no coração.